Pessoal, bem-vindo de volta. Nós estamos aí no nosso terceiro vídeo sobre uma sequência de 6 comportamentos que nós podemos identificar na nossa liderança e como que a gente trabalha cada uma desses momentos, cada uma dessas fases que nós podemos encontrar a nossa liderança. O certo é que em um desses 6 comportamentos você sempre vai ter os seus líderes englobados neles. Então esse é o terceiro vídeo, nós já falamos aí sobre a apatia, complicadíssimo, um estágio muito complicado. Nós falamos sobre a insatisfação, que é um outro estágio muito perigoso, difícil de se tratar. E hoje nós vamos falar sobre a obediência, sobre os obedientes. E o que acontece? Quando a gente fala de uma pessoa obediente, grande parte dos líderes ou aqueles que pretendem liderar acha que está falando aí de o cara ideal. São bons soldados, são esses, porque eles geralmente acatam com muita facilidade tudo aquilo que é passado para ele. Ele não tem dificuldade, vamos dizer assim, de cumprir ordens, né? Vamos assim por falar, de receber uma direção. Geralmente o cara que é obediente, ele é muito pronto, né? A maior parte das vezes, ele não é alguém que você tenha dificuldade de relacionar ou de conseguir com que essa pessoa esteja desempenhando um papel, uma função, algo ali do seu lado, sem trazer aqueles prejuízos que a insatisfação e, acima de tudo, a apatia traz para um meio. Só que nós temos uma situação que a gente deve pensar o seguinte: realmente, se esse é a pessoa ideal, o líder ideal, o cara ideal que a gente precisa do nosso lado, porque aí basta você falar e pronto, será? Realmente essa é a melhor liderança? Isso vai depender muito, eu posso até dizer, de qual seria o seu jeito de liderar. Se você exerce uma ditadura, então com certeza esse camarada é bacana, porque esse cara não precisa pensar, né? Você entende que você já pensou e já achou a melhor solução, o melhor caminho para tudo, então você só chega, pronto, faz e acabou. Mas normalmente uma boa liderança, ela não é dessa forma, ela não é uma liderança feita em cima de uma ditadura. Alguém que tenha uma administração, que tenha aí uma direção, muitas vezes até uma visão talvez mais ampla, uma visão mais aberta, e essa pessoa que está ajudando e conduzindo outros nesse caminho de uma visão um pouco mais ampla e mais aberta que ele teve. Mas ele não faz sozinho, ele não tem todas as respostas. Um líder não tem a resposta para tudo, ele não tem todas as ideias, ele não tem tudo pronto. Ele precisa de pessoas que ajudem-o a administrar nesse caminho também. E normalmente o cara que é obediente, ele faz só aquilo que é necessário para ele se manter no lugar onde ele está. Geralmente a preocupação dele é fazer o que me pediu. Ele é obediente, me pediu eu faço, não pediu eu estou parado esperando ordem. Me pediu, bacana, se está ao meu alcance eu vou fazer. E ele costuma não ser uma pessoa que tem um grande esforço. Ele não é relutante a receber direções, mas normalmente ele é muito relutante com tudo que saia do tradicional. Porque o camarada que é um cara obediente, normalmente ele é aquele cara que trabalha numa mentalidade automática de um processo que ele já vinha fazendo parte. Então ele é uma pessoa que tem dificuldade de se adaptar no que é novo, porque foge do seu automático. Porque vai forçar ele a pôr a mente para trabalhar, a pensar, a encontrar alternativas, a encontrar soluções, a se adaptar àquilo que é novo. E o camarada que é aquele cara puramente obediente, ele tem essa dificuldade. Ele tem pouco interesse e pouca dedicação para melhorar o local que ele está. Porque ele entende que o negócio dele é só fazer aquilo que veio nas mãos e está resolvido. Não significa que o cara que é obediente, ele é alguém mal intencionado. Muitas vezes não, às vezes ele acredita, a pretensão dele é que aquilo é o melhor a fazer, porque ele acha que cumprindo as ordens simplesmente como lhe foi dada,
vai fazer com que o meio alcance o sucesso. E acontece que esse cara que é puramente obediente, às vezes, ele não vai conseguir enxergar um daqueles deslizes que a gente já falou que a liderança tem. Eu me lembro até mesmo de quando Davi planejou o assassinato de Urias. Então Davi manda uma ordem e todo um exército, por obediência, fazem parte de uma trama, cara, no entanto, no mínimo, muito carnal, se a gente não quiser pôr ela um pouco mais pesada. Mas todo mundo fez aquilo por obediência, fez parte de algo que era completamente errado, porque a intenção era ser obediente. E a gente vê essas histórias se repetirem em amplitudes maiores e menores, onde a pessoa, por puramente obediência, ele se submete a muita coisa errada, ele acaba se manchando, acaba participando de coisas erradas, porque ele entende que a obediência é o suficiente. Outras vezes, o cara é obediente simplesmente porque ele quer evitar conflitos. Às vezes o cara não gosta de lidar com conflitos, então vem determinada situação, ele olha para a situação, analisa e pensa assim, não é legal, essa situação não parece boa, eu estou vendo alguma coisa errada, mas ele não quer conflito, ele não quer debater aquela situação, então ele prefere obedecer calado. Muitas vezes é insegurança, o cara é obediente simplesmente porque ele é inseguro em expor aquilo que vai no coração dele. A obediência, ela é muito importante, ela precisa fazer parte de das atitudes de um líder. Ele precisa entender a necessidade da obediência, mas isso não o impede de questionar uma situação e de abrir o seu coração. O que ele precisa entender é o seguinte, é que ele pode não compreender muitas vezes a situação, abrir o teu coração para ele ser orientado, ministrado, esclarecido para o seu líder, e aí sim ele vai desempenhar, bacana, entendendo, sabendo que o que ele está fazendo é legal, ele pode fazer isso. É muito melhor do que ele simplesmente guardar para si o seu questionamento para não conflitar, ou por insegurança, por achar que eu estou abaixo, né? Se o líder falou é porque ele já sabe, e muitas vezes esse obediente, ele dificulta a liderança. Às vezes esse cara que é obediente, ele dificulta o papel do líder, porque em um desses momentos de deslize que são naturais, eu não estou falando de erro programado, não estou falando de falta de caráter, não, isso aí é assunto para outro momento, estou falando mesmo de um deslize, de um vacilo, de um erro, porque como ser humano todos estamos sujeitos, e às vezes quem pode nos ajudar a não cair em um erro é justamente um líder, que ele é um cara que ele conserva dentro dele o princípio da obediência, mas que ele sabe que não tem que fazer tudo, que ele não tem que simplesmente abaixar a cabeça e acatar tudo, porque a diretriz que chegou para ele veio de alguém hierarquicamente acima, alguém que a nível hierárquico, administrativo, está acima dele. Então nós precisamos também tomar cuidado, porque o cara obediente é bacana, mas a gente precisa saber se ele está desempenhando uma obediência consciente do que ele está fazendo parte, porque ele quer e porque ele acredita, ou se ele é um líder inseguro, às vezes alguém até com muito potencial, mas inseguro, ou se ele é um camarada que simplesmente não quer conflito, afinal ele não é nada leal, afinal ele não é alguém que faça parte, mas ele simplesmente não quer conflito, e isso pode chegar a um momento e que pode trazer grandes perdas e grandes prejuízos. Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa que tem muita facilidade de lidar com aquilo que nós pedimos, a gente precisa avaliar para entender se ele é alguém que faz parte da visão ou se ele é alguém que acata qualquer coisa. Porque um líder que acata qualquer decisão,
ele também é um líder que faz com que a instituição, o movimento, fique meio perigoso, porque nenhuma dessas decisões que ele acatar, ele pode até mesmo estar comprometendo, ele pode às vezes até, num mau entendimento, agir de boas intenções e trazer prejuízos que podem ser perigosos a longo prazo. Mas uma coisa boa é o seguinte: o insatisfeito, ele está um passo da apatia para baixo, mas o obediente, ele já está um passo do próximo item que nós vamos falar no próximo vídeo, eu te espero lá, para cima. É muito mais fácil você puxar ele para cima. O insatisfeito, ele está muito mais fácil de ir para baixo. O obediente está muito mais fácil de ir para cima. Se você quer saber de quê, te aguardo no próximo vídeo.